E aí, meus amigos? Boa não? Galera, desculpa a ausência, eu tô por aqui bem menos do que o habitual, mas eu tenho pra mim que a transformação real vem através da cultura. E eu não tô falando de show da Ivete Sangalo. Eu tô falando do conhecimento via entretenimento. Nos próximos dias sai lá no meu app o meu primeiro documentário totalmente financiado por vocês que acreditam no meu trabalho. Eu sei que no final vai valer a pena. E enquanto o primeiro já sai nos próximos dias, o segundo já tá no forninho. E a única coisa que eu espero é não ser presa ou censurada por contar uma história baseada em fatos reais. Amém. Explicações dadas, por aqui rolou um bocado de coisa, hein? Chupa Netflix, aqui é política brazuca. Nem tenta, fi, porque os maiores roteiristas são aqueles pagos por nós, através dos nossos impostos. E como essa máquina pública é gigante e todo mundo quer um pedacinho do bolo com mais recheio, enredo não falta nunca. Lula em choque, Bolsonaro perdendo para todos nas pesquisas, mas a imagem insiste em dizer que não pera. Xande, meu amigo de Alexandria, com decisões contraditórias. A Lava Jato, que depois de se descolar do Bozo, vem sendo atacada. E bom, tem muita coisa pra gente comentar, então sem mais delongas, prepara pra ficar bege. Separa a pipoca, fica confortável e bora lá. Então, eu vou começar falando do Nine, porque ele foi ator de uma das cenas mais patéticas de 2022. Como o áudio dele tava ruim, eu fiz uma adaptação pra você entender o que foi que rolou naquele momento. Sai, militante! Sai, militante, que eu tô passando! Sabe quem sou eu? Fala meu nome! Sai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas o que é isso? Aqui, olha pra minha cara. Eu tô com cara de palhaço pra vocês? Pra subir em picadeiro? Vocês fizeram pra mim um caixotinho? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou, militante? Dá licença, bota a mão em mim, não. Não bota a mão em mim. Vocês estão achando que eu sou o quê? Comedor de pão com mortadela? Não bota a mão em mim. Só tinha a galera do boné vermelho, né? Será que era tudo sindicalista? Então, parece, mas por motivos de não quero ser presa, vou continuar dizendo que eu não sei, só parece. Beleza, mas essa galerinha do boné vermelho ganhou um novo representante, o seu Roberto Requião. Seu Requião subiu no palanque maior que aquele do outro vídeo, porque eles aprenderam que o Nine não come comida fria, muito menos sobe em quadradinho com sobras de salame. Esse era o evento do MST. Lula Nine, descondenado, tava lá junto com Glaze e Stedlin, o cara do exército do MST, vocês lembram, né? Bom, Requião, sobre o direito a ter sua propriedade... colega, a sua, disse: pessoalmente, eu só aceito um título de propriedade quando existir um trabalhador sem a possibilidade de ter a terra, de produzir os alimentos. Se me apresentarem, João Pedro, um título de propriedade, Lula, assinado por Deus e com firma reconhecida, os valores cartoriais, a propriedade consagrada acima do interesse das pessoas tem que ser rejeitada. Título de propriedade para ele só assinado por Deus e com firma reconhecida, senão não vale. Me conta aqui, Deus assinou seu título de propriedade? Ah, ele assinou? Mas ele reconheceu firma? Não. Ah, que pena, então não tá valendo. Que pena. Semana passada, o Bolsonaro foi lá no Acre e entregou o título de propriedade de terra, beneficiando 5.700 famílias. Aliás, desde o início do governo Bolsonaro, foram entregues mais títulos de terra do que todos os governos anteriores desde os anos 2000. Mas aí seu Requião, na presença de Lula, descondenado por uma canetada, disse que ele não reconhece nada disso, viu? Nunca nem viu. Durante muitos e muitos anos, a palavra é feia e eu não gosto dela, mas eu preciso usar, pessoas foram mantidas em um curral eleitoral. Tipo, fica aqui com a gente que eu garanto pra você que você pode usar essa terra e ninguém vai te tirar daí, tá? Pode ir usando essa terra aí. Então, não era mais fácil dar de uma vez essas terras pra essas pessoas? Sim, mas aí você tira o medo delas do candidato malvadão. E aí ela vai poder votar além do pânico de não ter onde viver. E vai que essa pessoa não curte muito suas propostas. Galera do MST, vocês estão do lado errado da própria causa de vocês. Acordem. Tá,
mas a mídia segue dizendo que o Nine leva no primeiro turno. E interessa-se o fato dele sair na rua e, sei lá, tomar uma chuva de ovada é um risco real que pode desmanchar a imagem que as pesquisas querem passar? Interessa muito. E é por isso que a galera tá dividida, não sabe se é bom ou se não pro Lula se expor no meio do povo. Povo não, sindicalistas. Imagina a galera pegando as imagens do Lula com um punhadinho de gente e colocar, sabe, do lado, comparando essas imagens do Bolsonaro. Ontem. Hoje nós temos um presidente que acredita em Deus, que defende a família brasileira, que tem lealdade ao seu povo. Então, me te contar, esse cara aí perde pra todo mundo no segundo turno. Meu Deus, estamos em 2018. Mas o pânico não está instalado apenas nas ruas, ele também está nas redes. Glaze, em um momento de... Galera, é o seguinte, vou jogar a real aqui com vocês. Disse isso aqui. Que Bolsonaro é quem está engajando mais. Ou seja, as pessoas estão saindo mais por ele nas ruas, estão colocando mais coisas nas redes, estão falando mais. Nós não podemos deixar acontecer isso, gente. Só faltou ela pedir pra galera criar bots porque eles estão tomando um pau no Twitter, né? Sei lá, do nada eu lembrei da Joyce, Miss Piggy. Vocês lembram dela? Super aleatório. Aí eu te pergunto, um cara que tá em primeiro lugar em tudo nessa vida não pode sair na rua, toma um pau nas redes, mas as pesquisas estão dizendo que ele leva no primeiro turno. Acredite! Confia. Esse cara deveria ter receio de enfrentar o desafio de montar um Petrolão 2.0? Não, pera, eu não sei se eu posso brincar com esse tipo de coisa em tempos de plena liberdade democrática. Então vamos de novo. Então, eu fiquei confusa porque nesse dia 23 o Metrópolis me aparece aqui com essa matéria. Lula admite não ser candidato e impõe condição para ir em frente. Provavelmente um palanque maior tá na lista. Mas enfim, uma das coisas alegadas é que se o Alckmin não for o vice dele, ele tá fora, porque ele é desses, porque chega de mortadela, a gente tem que desevoluir pra coxinha. O povo merece comer coxinha. Coxinha, coxinha, coxinha. Aliás, em evento de filiação ao PSB, o Alckmin se derreteu por Lula dizendo isso aqui. Aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia. Ai, meu Deus, mais que amigos, friends. Tá, mas seu Alckmin, seu Lula, o que seus eleitores devem fazer com esse vídeo aqui? A audácia dessa turma, depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Ah, o picolé de chuchu mudou de ideia, né? Que legal isso aí. Mas, seu Lula, em 2006, em discurso aos evangélicos, o senhor comparou o picolé de chuchu ao... Sabe? Isso é meio estranho ver o senhor puro, a alma mais pura do Brasil, né? Se juntar alguém que o senhor comparou ao capiroto personificado. Não, pera de novo. Em 2014, seu Nine, o senhor disse que tucanos e nazis eram iguais. Sério, o senhor disse que eram igualzinhos os nazis e agora... eles mudaram, pessoas mudam, os tempos são outros, né? Legal, certeza que os gado tudo vão comprar isso aí numa boa. O pior é que eu tenho certeza que eles vão comprar mesmo. Não pode reduzir o preço da gasolina em ano eleitoral, mas governadores podem dar aumento de salários a servidores. Justiça sendo justiça, democracia sendo democracia. Pra quem? E pegando o gancho que eu falei do Nine, eu vou falar do efeito cascata que o Kraken solto trouxe para a política. O ano de 2014 foi fulminante para todos aqueles que mantinham em seus corações a chama da vingança acesa. Fomos roubados por tantos anos, por tanta gente, que era a nossa vez de ver esses caras terem cravados os garfos em seus traseiros. Não foi isso que aconteceu. Eles só foram presos. Por um curto tempo? Sim,
Mas a gente não sabia disso. A Lava Jato chegou e abalou as estruturas da política no Brasil de um jeito jamais antes visto, sequer imaginado. Você consegue se lembrar onde você estava quando você viu na TV a reprodução do áudio do Bessias, da conversa entre Lula e Dilma? Pois é, era o termo de posse dele como ministro para ele só usar em caso de necessidade, caso ele fosse preso. Porque a justiça comum não pode mandar prender gente com foro, só o STF. Então ele poderia ficar bem mais tranquilo, né? Mas aí o trem vazou e tudo aconteceu do jeitinho que a gente lembra. Assistimos burocratas e magnatas devolverem milhões e milhões de dinheiro público. Assistimos também um povo quase popstar tendo a cabeça raspada para entrar na papuda. A vingança era um prato que se comia frio, mas ainda assim eu sei que todo mundo achou o sabor muito bom. Há quanto tempo você não experimentava o sabor da justiça? Quanto tempo mais vai levar para você poder saborear novamente? Não vou me alongar muito, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas o ponto inicial do desgosto foi quando o Nine teve os seus processos anulados. Porque ele era inocente? Não! Porque 10 anos depois o Fachin percebeu que, menino, não era pro Nine ser julgado em Curitiba. Você acredita que a gente vai ter que refazer o troço todo? O quê? Não dá? A idade dele? Os trem prescreveram? Agora ele é um senhorzinho que merece o estatuto do idoso na hora de rever seus crimes e puni-lo? Mas, ele ainda tem as pernas grossas e bem malhadas. Dá pra ele ser presidente? Vai lá, Lula! Seja candidato. Foi um tapa na nossa cara. Mas esse era só o primeiro de muitos que viriam. E hoje tomamos o conhecimento de mais um hematoma. E eu vou deixar o Delanhol comentar o que foi que aconteceu com ele. Pessoal, estou indignado com o sistema de justiça, os meus advogados estão estarrecidos. A quarta turma do STJ me mandou indenizar a Lula em R$75 mil por conta da apresentação do PowerPoint. E os ministros disseram que o ex-procurador, usou expressões desabonadoras da honra e da imagem do ex-presidente. Gente, se eu estou acusando alguém de um crime porque existem provas contra ele de que ele praticou crime, é claro que dizer isso, que ele praticou um crime, é desabonador. Mas esse é o meu dever diante das provas do caso. E depois de ter perdido em 2 instâncias, o Lula reverteu o julgamento desse caso PowerPoint no STJ. E brasileiros, entendam, isso é o que acontece quando você dá a cara a tapa e luta contra a corrupção e a injustiça no Brasil. Essa é a reação do sistema, nua e crua. O Lula está saindo impune, e nós pagamos o preço da corrupção. Quem ainda nesse país vai ter coragem de fazer o seu trabalho, de investigar, de punir criminosos poderosos, de informar isso à sociedade, depois dessa decisão do STJ de me condenar por eu ter apresentado o conteúdo da acusação à sociedade, uma acusação, aliás, pela qual ele foi condenado em 3 instâncias, e depois a condenação só foi anulada por uma filigrana, por uma questão processual pelo STF. Quem que vai querer sofrer esse tipo de represália, trabalhar contra a corrupção? A Lava Jato acabou, o combate à corrupção está virando cinzas, corruptos que tiveram seus casos anulados pelo STF querem voltar às urnas, e procuradores são punidos por fazerem seu trabalho. O próximo passo vai ser cobrar de volta de você, brasileiro e brasileira, os bilhões que eles roubaram. Que coisa, hein, Dallagnol? Quando nós assistimos a escalada judiciária para cima dos bolsonaristas, nós avisamos que isso não ia parar em nós. Voilá! Se eu vou defender, deixa eu pensar quem foi do Ministério Público que me defendeu, que defendeu todos que tiveram seus direitos legais ignorados e violados. Deixa eu pensar quem foi da Justiça que disse: ei, vocês não podem fazer isso não. Então, menino, eu tô puxando aqui na cabeça e a única coisa que eu lembro é do Moro falando que é isso aí, não critica a Justiça não, seus negacionistas. Em 2019 fizemos uma mega manifestação para blindar o Moro e a Lava Jato. Cara, aquela manifestação foi imensa. Uma pena eles terem optado por se descolar do Bozo, porque a gente aqui era o exército que foi abandonado por um projeto de poder que não era do povo. Todos lá se achavam maiores que o próprio povo. Nos dividiram e então seguem conquistando. Dia após dia, o tom sobe, a voz aumenta. Sem a gente para ir pra rua e fazer barulho, a imprensa não repercute. Aliás, a dona Mona Lisa lá da CNN ficou muito à vontade para escovar a cara do Deltan. Triste. Mas quem soltou a minha mão primeiro foram vocês. E sem os bolsonaristas, sobrou só os tontos do MBL. Valeu a pena? Todo mundo sozinho na mão do judiciário. E o que vocês conseguiram foi apenas a primeira condenação do xerife que prendeu o ilícito. Virão outras. E sobre isso eu achei interessante uma conversa lá no Twitter do Paulo Matias. Um cara disse pra ele:
Abre aspas. O Paulo Matias falou certa vez, não lembro se na Jovem Pan ou em um podcast, que Sérgio Moro não seria candidato a presidente. Disputaria uma vaga no Congresso por um simples motivo: se eleger e ter foro privilegiado. Achei besteira na hora. Depois da decisão de ontem da Justiça contra o Deltan, percebo que, de fato, os integrantes da Lava Jato estão na iminência de algo pior a uma indenização. Brasil não é um país sério e a Justiça contribui muito para isso. Nós também, afinal, somos submissos a essa podridão. Fecha aspas. E em seguida o Paulo Matias respondeu: o próximo passo é esse. Mas aí então eu fiquei confusa, porque não tinha que ter acabado com o foro privilegiado. Agora eles vão usar disso para se proteger da perseguição da justiça? Deixa eu acabar com os sonhos de quem acha que estamos em um estado normal de direito. O STF só deveria julgar e investigar pessoas com foro privilegiado. Só deveria analisar os últimos recursos de apelações. Deveria apenas se manifestar nos autos. Porém, o Supremo escolhe quem investigar, e a maioria das pessoas que sofrem e sofreram busca e apreensão a mando da Suprema Corte não tinham foro. A mando da Suprema Corte, que é a vítima e o juiz. Cara, ter foro ou não é só um detalhe. Acredite, estamos nessa há mais de 3 anos e a gente sequer tem acesso aos inquéritos. A gente nem sabe do que a gente está sendo acusado. A gente não faz ideia do porquê nós fomos punidos. Não existe devido processo legal. Então, Paulo Matias, acredita em mim, um foro, atualmente, não faz a menor diferença. E essas falas nos levam para esse vídeo aqui do iluministro Barroso, que disse o seguinte: a característica do esvaziamento democrático no mundo contemporâneo é que a democracia não sucumbe mais sob golpes de estados de generais e dos seus comandados. A erosão democrática vem a partir de líderes populares eleitos pelo voto democrático, como primeiros ministros e presidentes. Mas uma vez no poder, tijolo por tijolo, eles desconstroem os pilares da democracia, concentrando poder no executivo, esvaziando ou cooptando o Congresso, perseguindo líderes de oposição, demonizando a imprensa, mudando regras do jogo e atacando as Supremas Cortes e as Cortes Constitucionais. Então, eu vou contar pra você sério. Eu acho que assisti esse vídeo umas 20 vezes e eu não entendi. Parece que ele tá falando que o golpe da democracia não vem mais de generais, e sim da pessoa democraticamente eleita? Então, eu dei um Google porque eu fiquei confusa agora sobre o que democracia de fato é. E o Google me disse que democracia é um sistema de governo exercido pelo povo através de seus representantes eleitos. Vamos pensar assim: se Joãozinho tá em campanha e diz que se eleito ele vai proibir todo mundo de ouvir funk, e aí nas eleições, sei lá, Joãozinho tenha 60 milhões de votos e esteja eleito, isso não significa que a maioria da população brasileira gostaria que o funk fosse proibido? Logo, seria a voz da maioria sendo representada pelo cara eleito? Não é isso que significa democracia? Se o Joãozinho proibir o funk, ele vai estar atentando contra a democracia que escolheu que não queria o funk? Democracia não é a voz da maioria? Se não for isso, eu tô doida e eu não faço a menor ideia do que democracia significa, já que a outra solução seria partir o Brasil em 2 e ir cada um para um lado. Mas ó, sem essa de depois derrubar o muro e vir pro nosso lado, viu? Tem que combinar as regras antes. Gente, pensando bem, é melhor dizer que isso foi uma metáfora, uma zoeira, pelo amor de Deus, hein? Nossa democracia é tão sólida que eu nem sei se a gente pode zoar com umas coisas dessas, porque eu posso literalmente estar cometendo um crime sem nem saber. Tempos sombrios. E é pelo fato de ver pessoas ainda reproduzindo o que elas não ouviram, o que alguém falou que ouviu, é que eu sei que a guerra é cultural. Mas a gente vai chegar lá. Não hoje, não no mês que vem, nem em 2026. Mas desistir não é uma opção. Falando nisso, dá uma moral lá no meu site www.teatualizei.app e com 10 bonouros por mês, financie essa luta. O link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. Bom, e chegamos ao fim desse vídeo ainda falando de Supremo. Olha como eu sou corajosa. Bom, todo mundo aí já viu a treta pesada que deu o troço do Telegram, né? Não vou voltar em tudo que vocês já sabem para não ficar um conteúdo repetitivo, até porque nós temos muitas coisas para comentar sobre contradições. Alguns pontos me chamaram muita atenção porque as pessoas mudam, as opiniões mudam, conceitos mudam nessa época, onde se você
você tem uma tese, mesmo que você não a confirme, você é o dono absoluto da razão. Bom, é isso que esses tempos estão ensinando. Eu sei que vocês já viram o alegado pelo ministro, mais lindo e gente boa de todos os universos das galáxias inteira, o seu Xande, de Alexandria. Mas para quem não viu, eu preciso mostrar de novo, porque tem um negócio, o Xande 2022, que, diretamente com o Xande 2020, situações super parecidas. Sabemos que o Fantástico disse que o Telegram é quase o submundo da internet, que abriga todo tipo de mau comportamento, sem nenhuma babá pra dizer que o usuário tá fazendo arte, que quando a mãe dele chegar em casa... Oi, mãe STF, sim, vocês protegem a gente como uma mãe. Vai contar tudo pra ela pra colocar o usuário de castigo. Usando a matéria do Fantástico para embasar sua decisão, a careca mais brilhante da justiça disse em seu despacho, abre aspas, os fatos acima narrados motivaram em 13/3/2022 a exibição da reportagem do Fantástico, onde foi explicitado que grupos de Telegram violam as leis e abrigam negociações de ilícitos. E aí ele põe lá os ilícitos, fecha aspas. Horríveis, esse mal tem que acabar. Porém, as condições foram listadas e resumidas pelo Tecnoblog. Eu acredito que vocês já viram isso, mas é importante porque eu quero apontar o dedo. 1. Identificar quem criou os 3 perfis do Telegram do Alan. 2. Suspender a monetização desses canais, o que é muito interessante, porque o Telegram não monetiza absolutamente nada. 3. Detalhar o ganho financeiro dos 3 canais em relatórios a serem apresentados em 20 dias. E, de novo, o Telegram não monetiza. 4. E aí entramos no ponto importante. Informar imediatamente a justiça se Alan criar outras contas ou perfis no Telegram. 5. Realizar bloqueios imediatos de eventuais novas contas do Alan. 6. Impedir que o Alan crie perfis alternativos com controle feito através de checagem ou palavras-chave. Isso aí foi o resumo do Tecnoblog. Tá, mas vamos focar aqui nessa listinha que parece... Eu odeio o Alan e não quero que ele exista. Só pareceu pra mim, tá? Tô afirmando nada não. Viva a justiça. Então o Alan não pode de jeito nenhum, sob hipótese alguma, nunca nessa vida, criar um novo perfil no Telegram. Por hora, ele tá totalmente banido, certo? Bom, foi o que eu entendi. E o ponto aqui nem é se você gosta ou não do Alan. O ponto é que esses são os pedidos feitos por seu Xande em 2022. Mas, se a gente voltar em 2020, temos também ministro Xande, já naquele tempo mandando várias plataformas derrubarem não só o Alan, como várias outras pessoas. Mas veja só o que ele disse na época. Na época, né? 2 anos atrás. Matéria do UOL, 11 de setembro de 2020. Alexandre de Moraes, bloqueio de perfis bolsonaristas não é censura prévia. Agora vamos abrir aspas para a fala do próprio Magnânimo. A decisão não foi censura prévia porque em momento algum eles foram proibidos de continuar na rede de falar. Até cheguei a colocar na decisão que a abertura de novos perfis, inclusive para novas ofensas, estaria permitida e seria analisada. Se a ideia fosse fazer censura prévia, a decisão deveria proibir de abrigar qualquer perfil. Isso é censura prévia, se fosse a proibição de abrir qualquer perfil na rede social. E não foi essa a determinação, fecha aspas. Você entendeu? Ele disse que derrubar o perfil não é censura prévia. Censura prévia seria proibir aquela pessoa de não poder mais ter um perfil na plataforma. Segundo seu Xande, isso é censura prévia. Quem disse foi ele, não foi eu. Beleza, agora vamos ver exatamente o que diz a decisão do ministro Xande em 2022? Abre aspas. Em decisão de 8/3/2022, determinei o bloqueio imediato da conta de Alan dos Santos 2, determinando ao Telegram que, letra D, informar nesses autos imediata e obrigatoriamente acerca da criação de quaisquer novas contas / perfis e páginas do referido acima, com relatórios a serem apresentados em 20 dias. Adotasse mecanismos que impeçam a criação de quaisquer novos perfis por Alan dos Santos, notadamente por meio de checagem e vedação à criação de contas contendo palavras-chave, combinadas ou não. Fecha aspas. Então, assim, não pode criar perfil de jeito nenhum, senão o Telegram esteja derrubado. Para mim, ficou muito claro.
E pra vocês? Outra coisa, vocês aí conhecem o site Jota? Pra quem não conhece, eles se definem dessa forma. O Jota fornece informações de qualidade, com análise e contexto a um público profissional que precisa tomar decisões estratégicas constantemente com base nas movimentações dos três poderes. Então, as matérias do Jota são pra galera profissa se abastecer. Tá, olha o que eles disseram sobre a decisão do seu Xande. Abre aspas. Para suspender a plataforma, o ministro menciona o artigo 12 do Marco Civil da Internet. Todavia, o artigo estabelece sanções na hipótese em que houver descumprimento de deveres relacionados à preservação da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem. Então aqui eles estão explicando o artigo 12, que foi o que o seu Xande se baseou, e eles estão dizendo que não tem nada a ver com o que ele disse, que esse artigo prevê sim a possibilidade de derrubar o app, mas só se eles violarem as regras de privacidade do usuário. E não foi o que aconteceu, foi? Mas eles continuam. Assim, numa análise literal, o artigo permite apenas o bloqueio das atividades de tratamento de dados pessoais, mas não do serviço em si. Fecha aspas. Não, então na verdade não pode nem derrubar o aplicativo. Ah, e durante o artigo, que é longo, eles também mencionam a multa de 100 mil bonoros para quem descumprisse as ordens supremas de nosso imperador. Droga, ministro. Não sei o que aconteceu comigo. E sobre isso eles disseram: Cara, nada a ver isso aí, tá totalmente desproporcional, mó furada. Em minha livre adaptação. Pra quem quiser ler o artigo, eu vou deixar ele aqui na descrição. Mas é isso aí, galera. O Telegram tá com o traseiro salvo porque será monitorado pelas babás, também conhecidas por agências de checagem, que todos nós sabemos pra que lado do muro elas caem. O Telegram tá salvo. Pelo menos até as cenas dos próximos capítulos. Mas até as eleições eu acho que tem tempo, né? Aguardemos. E só um lembrete. Toda vez que alguém tenta usar a força ou o Estado para calar uma voz ou várias, geralmente dá muito errado. Depois de toda essa situação envolvendo o Telegram, Bolsonaro ganhou mais de 200 mil seguidores na plataforma. Fica a dica. E agora eu quero saber de vocês. Vocês estão achando que o Nine vai vir candidato? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreva e deixe seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!